Essas fotos foram feitas durante o processo de montagem do espetáculo Carambolas, primeira imersão de Thalia Peçanha na dramaturgia. Carambolas eram uma fruta de infância. Tinha um pé de carambola na minha casa quando eu morava em Cariacica. Eu morei em Alzira Ramos, né? Tinha um pé de carambola na parte dos fundos. E sempre tinha essa imagem do pé de carambola, que era uma casa muito querida minha. E fica nessa questão porque a carambola é uma fruta muito perigosa, né? Uma fruta muito bonita, muito interessante, mas é uma fruta perigosa porque algumas pessoas que são pacientes renais, alguns diabetes, não podem consumir carambolas. E eu acho que ela vai falar dessa infância mais fictícia, né? Essa fruta que parece uma estrela, mas que na verdade pode levar à morte. Então fala sobre essa acidez da infância. O enredo parte de uma vivência pessoal, a morte da mãe em 2011. E eu tinha 13 anos na época, assim, então isso foi um chamado para mim entender politicamente o que estava acontecendo ali, né? Várias outras mulheres, várias outras realidades ainda são finadas pelo mesmo motivo, assim. Quando a gente está falando de violência, a gente está falando de falta de acesso. Então, quando a gente fala da santa ali, se torna importante porque ainda tem várias outras corpas que passam pela mesma coisa até hoje, assim. É sobre uma não mudança desses anos, uma constância de morte, uma constância de violência para os mesmos corpos, para os mesmos tons de pele, pelas mesmas realidades. Carambolas é uma peça que traz como enredo a luta por moradia no Espírito Santo. A dona da pensão, um operário aposentado e a dona do bordel, figuras comuns nas regiões à beira das indústrias, são alguns dos personagens presentes no texto. A presença deles na peça traz à tona diversas questões e pautas para o debate. É um convite para se enxergar no outro também, né? Porque quando a gente fala sobre abuso infantil, quando fala sobre prostituição, drogatização, alcoolismo, a gente passa pela realidade de muitas famílias brasileiras, assim. Eu acho que é pra gente acordar para as violências do cotidiano, né? Porque eu acho que a gente acaba vendo só números e estatísticas e acaba não entendendo sobre que é realidade, que é sobre vida, é sobre corpos, é sobre morte também. O pontapé inicial de Carambolas foi um conto escrito por Thalia, que depois se transformou no texto da peça, que está sendo montado pela Má Companhia de Teatro. Teve a preocupação de pensar em quem seria cada personagem ali em questão de cor, a das Dores, que é uma figura que é uma figura branca na peça, então a gente fez a escolha de uma personagem branca. Então a peça também tem uma questão que é muito binária, assim. A gente tem corpos não binários, tem corpos travestis no elenco, mas ela é muito binarista porque a sociedade é muito binarista no olhar ainda.